Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais um Tadel, aonde você vai ser muito abençoado, tá bom? Quero começar falando sobre o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15, que diz assim, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15. Tá lá no finalzinho da Bíblia, que diz assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 15 diz assim: Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa daqui é a palavra da verdade que você precisa saber manusear. Então, aqui tem uma ordem de Deus. Eu tenho que procurar me apresentar diante de Deus qualificado, ou seja, como alguém que sabe usar esta palavra, tá bom? Tá aí já um ensino para você. Quero continuar falando sobre a Bíblia nessa noite, e uma das coisas que eu quero que você grave, porque talvez o teu líder vai estar perguntando, é a pergunta seria essa: qual é o fundamento do cristianismo? A pergunta é essa: qual é o fundamento do cristianismo? Vamos pensar. Bom, aí tem a resposta já para você aí responder. O fundamento do cristianismo é a palavra de Deus, tá bom? Então nós que somos cristãos estamos fundamentados na palavra de Deus, tá bom? Outra pergunta que o líder vai estar fazendo aí para você. A palavra de Deus, ela fala sobre o quê? Então, aí está a resposta. A palavra de Deus, ela vai mostrar a revelação. Você quer conhecer Deus? Então a palavra de Deus revela, tá? O único Deus. Grava isso. Revela o único e verdadeiro Deus. Então tá aí a resposta, tá bom? Olha, único e verdadeiro Deus. Então, para você conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, já que existem vários deuses com D minúsculo por aí, para você conhecer o verdadeiro Deus, você precisa estar fundamentado na palavra de Deus. E essa palavra vai te mostrar o verdadeiro Deus, ok? Bom, outra pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é que qual foi o povo que Deus escolheu para revelar a sua palavra? Qual foi o povo que Deus escolheu para revelar a sua palavra? Você vai lá na Bíblia e aí você descobre. Vou te dar uma dica: Velho Testamento. Qual foi o povo? Quem era esse povo? Eu vou te dar a resposta. A resposta está assim: os filhos de Israel, ou seja, os israelitas, tá bom? Então, nós que somos cristãos estamos fundamentados na palavra de Deus. A palavra de Deus revela o Deus único e verdadeiro, e Deus escolheu um povo para revelar esta verdade. Quem são esse povo? É o povo, os filhos de Deus, ok? Agora, para que Deus ele escolhe um povo para revelar aí, para se revelar? Para que Deus escolhe um povo para se revelar? Então, vou te dar aí já a resposta. Para que a vontade dele, tá aí a resposta, tá? Para que a vontade dele fosse aí conhecida e também registrada, tá bom? Então Deus escolhe um povo e revela a sua palavra, e essa palavra precisava ser conhecida de outras pessoas e ela precisava ficar registrada, ok? Então é muito importante, porque foi exatamente isso que Deus fez. E essa palavra chegou até mim, essa palavra chegou até você. Através desse propósito de Deus, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o verdadeiro Deus, né? E nós hoje temos uma vida num processo aí de libertação, de cura e de restauração. Outra coisa que a Bíblia revela. A Bíblia, ela fala sobre a origem do pecado. Tá aí uma coisa
que o inimigo, nosso inimigo espiritual, ele não quer que você descubra o que é pecado. Pecado, na verdade, significa desobediência. Desobediência. Então, quando Adão e Eva, eles desobedeceram uma ordem de Deus, aí entra o pecado no mundo. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E aí, veja, o homem tem um livre-arbítrio, né? Deus deu esse livre-arbítrio para o homem, e ele poderia usufruir de todas as coisas, mas Deus tinha que colocar algo ali para que o homem não fosse uma máquina, para que o homem não fosse uma pessoa presa. Ele tinha que ser livre para poder escolher o que quisesse fazer. Mas infelizmente ele decidiu escolher desobedecer a Deus. Quando você vê lá no livro de Gênesis, que eu já te falei no último ensino, você vê que a desobediência fez com que Adão e Eva se afastassem de Deus. Todos os dias Deus vinha falar com Adão e Eva, e depois que eles desobedeceram, eles, sabendo que Deus viria, ao invés de eles se apresentarem diante de Deus para conversar com Deus, porque Deus nos criou para isso, para que pudéssemos conversar com Ele, eles decidiram, está lá escrito, eles decidiram se esconder de Deus. Então veja que o pecado nos leva a nos escondermos de Deus, a nos afastarmos de Deus. E a Bíblia, ela mostra o pecado, ela mostra a origem do pecado, ela mostra a consequência do pecado, que é muito importante que eu e você possamos conhecer para que possamos fazer o contrário. Ao invés de nos afastarmos, nós possamos nos aproximar. Ao invés de desobedecermos, nós possamos obedecer a Deus, ok? O livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 20, até o verso 23, se eu não estiver enganado, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, visto como pelas obras da lei, nenhum homem será justificado, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, hoje, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a entender que o pecado me afasta de Deus. E aí eu faço essa pergunta para você. Você quer estar perto de Deus ou você quer estar longe de Deus? Ah, eu quero estar perto de Deus. Então você precisa descobrir aqui na palavra o que te leva à presença de Deus. Ah, eu quero estar longe de Deus. Então você não precisa nem pegar a palavra. Fique à vontade, né? Fique livre para tomar as suas próprias decisões. Como o homem estava afastado, longe de Deus, pois a Bíblia diz que todos pecaram, porque nós somos descendência de Adão, tá bom? Adão e Eva, que são Adão é o primeiro homem, Eva a primeira mulher. Nós somos descendentes deles. Porque eles pecam, então todos nós que nascemos nesse mundo da forma correta, não é? Mesmo que seja uma cesárea, há liberação de sangue. Mesmo que seja o normal, há liberação de sangue. Então, quando a Bíblia diz todos pecaram, quer dizer que nós estamos todos debaixo dessa mesma cobertura do pecado por causa de Adão, que desobedeceu a Deus. E esse pecado nos afasta de Deus. Deu para entender? A Bíblia diz também que no livro de Lucas, capítulo 19, no verso 10, e Mateus, capítulo 20, verso 28, isso é bom que você pegue a sua Bíblia e leia. É muito importante que você leia. Não apenas me ouça, porque a palavra ela liberta. Diz que como todos pecaram, que por um homem entrou o pecado, a Bíblia também diz que aquele que diz que Jesus, aliás, diz que Deus, ele preparou um meio pelo qual todos nós poderíamos ser salvos. Salvos do quê? Desse pecado. Por que salvos do pecado? Porque o salário do pecado
é a morte. E que morte é essa? Nada mais é do que a morte eterna. Então, veja o que diz aqui. Diz que Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E além de buscar e salvar, ele veio dar a vida em resgate de muitos. Então, queridos, nós não estamos falando aqui do dia em que nós vamos partir, o nosso corpo, nosso coração vai parar de bater. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma vida eterna. Então, quando você vive uma vida longe de Deus aqui, como é que você vai querer viver perto de Deus depois que você fechar seus olhos? Eu não entendo. É como se nós fôssemos estranhos diante do Senhor. Por isso que a Bíblia nos leva a vivermos uma vida com Ele aqui, para que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós não vamos ser estranhos diante da sua presença. Oh, maravilha! Amém? Então, a Bíblia, ela é o meio pelo qual ela vai nos ensinar a buscar a Deus e ela vai mostrar o que é o pecado e ela não vai te obrigar a não pecar. Ela vai te mostrar o que é. E aí a decisão, ela é sua. É como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal ali diante de você. E aí você que vai decidir. Desobedeço ou obedeço a Deus, ok? Falando um pouco sobre essa questão da leitura da Bíblia. Gente, é necessário que possamos ter um foco na leitura da palavra de Deus. É necessário. Teve um estudioso que disse, aliás, ele fez isso. Ele leu a Bíblia em 78 horas. 78 horas ele leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Ok? Conta-se a história, isso é algo verídico, conta-se a história que um advogado veio e o desafiou. E o autor dessa façanha disse, antes de você me desafiar, tente fazer. E aí ele fez, e ele leu a Bíblia toda em 80 horas. Se você for dividir 80 horas por 24, que seria um dia, né? Vai dar mais ou menos 3 dias, quer dizer, dá para ler a Bíblia se você estiver focado, tá? Se você estiver focado, dá para você ler a Bíblia em 80 horas, se você estiver focado. Mas é lógico que você, como eu, estou pensando assim, mas eu não tenho tempo porque eu tenho muita coisa para fazer. Pois é, esse é o grande problema de todos nós. Não tem como entendermos a palavra de Deus primeiro, se não houver um propósito. Tá aí uma pergunta, tá? Como é que eu posso entender a palavra de Deus? Primeiro, eu tenho que ter propósito. Porque sem propósito, você não vai dar continuidade à sua leitura. É como você compra um livro. Você comprou aquele livro, você tem um propósito. Qual é o propósito? Saber o que está escrito. E aí você pega aquele livro e vai até o final. Se você compra um livro por comprar, você só vai ler o começo e perde. Então, a primeira coisa, tem que ter propósito. Segundo, tem que ter um esforço. Não tem como você aprender a palavra de Deus se não tiver um esforço. Todos que querem aprender a palavra de Deus precisam se esforçar, ok? Vamos continuar aqui falando? Por exemplo, outra coisa que eu quero falar para você, o que significa, eu acho que você já sabe, eu espero que você responda aí, o que significa a palavra, o que significa a palavra Bíblia? Significa livros, tá bom? Então, a palavra Bíblia significa livros. Fique imaginando que dentro dessa Bíblia, que é um ajuntamento de vários livros, você vai encontrar, a lei. Você pode encontrar leis. Aliás, os advogados tiraram essas leis que regem aqui a muita coisa aqui na nação e fora da nação, da Bíblia, tá bom? Então veja, você encontra lá no livro de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, você vai encontrar as leis.
Você encontra leis ali estabelecidos, né? Que são os livros ali de Moisés. Você quer encontrar história, você gosta de história, então você vai lá no livro de 1º e 2º Samuel, você vai no livro de 1º e 2º Reis, você vai no livro de 1º e 2º Crônicas e alguns outros livros, né? Bom, você quer encontrar sobre filosofia, então você vai lá no livro de Jó e Eclesiastes. Você quer descobrir poesia, você vai no livro de Salmos e Cantares de Salomão. Você vai descobrir profecia, você vai no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias e o livro dos profetas menores. Você quer descobrir doutrina, então você vai nas epístolas ali de Paulo. E você quer descobrir revelação, você vai no livro de Apocalipse e você vai no livro de Daniel. Veja, como você tem um propósito, quando você sabe o que você quer, então você já vai direto em um desses livros, né? E você descobre exatamente aquilo que você quer, ok? Outra coisa que eu quero passar para você é que a Bíblia ela foi escrita por quantos homens? Logo no início desses vídeos nós ensinamos para você. Quantos homens escreveram a Bíblia? Então anota aí. 40, 40 homens, tá? E diferentes num período de 1.600 anos escreveram a Bíblia. Gente, isso é lindo demais, tá bom? Isso é maravilhoso. Aí, eu acho que você já deve ter escutado alguém dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Então, eu quero te dar aí um ensino. Sim, eles estão certos. A Bíblia foi escrita por homens, né? Isso é verdade. Mas e a revelação? Veio de quem? De Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, segundo Pedro, capítulo 1, no verso 1, né? Homens falaram da parte de Deus. Então, aqui é um elemento humano. Para Deus falar, ele teve que usar homens, tá? Então você vê o elemento humano aqui. Porém, a Bíblia diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, o elemento divino. Deu para entender? Então, Deus usa os homens para que a sua palavra, a sua revelação, ela seja conhecida para todos aqueles que ainda não conhecem. Bom, pessoal, é o que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante esse ensino em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Semana que vem nós vamos voltar com um pouco mais para você, tá? Então, forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.